daqui a pouco iremos já meditar na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Bom é servir ao Senhor, que Ele nos amou primeiro. A igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Veja mais um ano, né? Motivo de alegria estar junto com os irmãos, as irmãs em Cristo Jesus. Nessa noite vamos louvar o fim de dar para cristã, olhai para o Cordeiro de Deus. Quando você olha para Cristo, você não tem tempo de olhar para os defeitos. É, meu Olhar Deus. para Cristo. Aleluia, Jesus. Olha, é santo. Olha somente para Ele. Aleluia, não Deus. para a direita nem para a esquerda. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o quê? O que Ele fez por nós. Naquela cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por mim e por você. E alguém merecia estar aqui? Não. Ele deu a vida. O próprio Deus deu seu Filho amado por nós pecadores que não merecíamos nada. Outra coisa, nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. Eu nunca vou esquecer de onde o Senhor me tirou para que nunca me exaltar. E a minha oração sempre é essa. Senhor, assim como o Senhor teve misericórdia da minha alma, eu sei que o Senhor tem misericórdia daqueles que são no lamaçal do pecado. Porque ninguém é importante e justo. O único é justo é Cristo. Por isso eu amo o meu Jesus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu nunca irei esquecer. Aleluia. Vamos louvar para glorificar o nome de Deus. Cante. Livres do pecado, nós seremos ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele foi na cruz nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.
permaneçam acamados, doentes, aflitos, também pelos que olharam para o homem e não olharam para o Cordeiro de Deus e se abateram na fé, porque muitas vezes deixaram de olhar para Cristo. Se estivesse olhando para Cristo, não ia olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas quando você olha somente para Cristo e você sente que está abatido, você se coloca diante dele, ele te sustenta. Então, igreja, olha somente para Cristo, porque ele é o único que pode salvar o homem. É o único que ofereceu o sacrifício vivo, sangue, quero dizer, pelos meus e os teus pecados. E não há outro igual a ele. O mundo está se perdendo porque não olha para Cristo nem quer chegar a ele. O Senhor diz a sua palavra que deu seu Filho amado, o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que viesse salvar o mundo. Mas o mundo não se arrepende do seu pecado e por isso o mundo é condenado. Vamos orar por aqueles que não olharam para Cristo e estão aí sofrendo, que eles venham voltar para as presenças do Salvador. Glorioso Deus bendito, aqui está, meu Pai, a tua igreja. E, Senhor amado, fazendo parte do corpo do sangue de Cristo nesta noite. E pedimos, Senhor, que venha com suas mãos poderosas, as tuas misericórdias sobre pela vida, dessa afastada da tua presença, de sairmos, Senhor amado, porque olharam para o homem, não olharam para o Senhor, mas o Senhor é misericordioso para que eles sejam Jesus amados e reconciliados, para que eles sejam sabendo, Senhor, esse nome é poderoso. Meu Deus, meu Pai, que me falar a tua igreja, olha a minha serva, Deus, para a serva sua, meu pastor dessa igreja, Senhor, a tua esposa, a tua guarda, Senhor, cada um que cada mulher que Senhor, sou Deus, que é meu Pai, abençoa a tua vida, abençoa meu Pai, cada vida, cada um, meu Deus, meu Pai, o Senhor recebe, Pai amado, a tua vida, sofreram na minha casa de colaboradores, Senhor, passaram, por favor, Deus, abençoa a sua igreja, vamos lá, você está firmado nos seus caminhos, a presença da unidade, toda a paciência, E graças a Deus. Já vamos ler a palavra. Glória a Deus! No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e versículo 24. Aleluia, Deus. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, o médico amado, ele era médico, era? Ou não? Sim. E o que ele era mais? Qual o outro cargo que ele ocupava? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Hã? O quê? Glória a Deus. Ele era médico geológico. Estudava geologia, quem sabe o que é isto? Deus, Senhor. Conhecimento sobre o mar, sobre rios, sobre águas, sobre riachos. Quem já ouviu falar que Naamã entrou no Rio Jordão na água suja? Já ouviu alguém pregar? Só que não é verdade. Estuda geologia sobre água. E Naamã estava no Jordão que banhava o norte de Israel, aonde a água era cristalina. Naamã não era geológico. Quem era geológico é quem estudava sobre água. Então a pessoa pega o embalo e vai trazendo a palavra, o contrário,
E a Bíblia distorcida é feitiçaria. Então analise bem. A água onde Naamã foi batizado, olha na internet, se vocês quiserem. Mostra lá a água do Jordão límpida, totalmente limpa. Na visão de Naamã, que não era geológico, ele achou que a água era suja, que a água clara corre num local que a terra é mais escura, mas quando apanha a água, ela fica clarinha, fica bem cristalina. Está compreendendo ou não? Glória a Deus. Alguém prega isso, mas é uma forte heresia. Onde Naamã, lá em 12 de 5 de Segundo Reis, verso 12, ele questionou. Mas é um questionamento de quem não tinha entendimento nenhum sobre geologia. É uma realidade nisto. Compreenderam ou não? Aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, verso 24, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Lê para mim, Conceição, se for possível. Pois vós digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Isto. Pode sentar, meus amados. Vamos à meditação da palavra de Deus. Cristo Jesus, o Senhor da glória, lança esta expressão lamentosa referente às duas épocas. A época em que Cristo Jesus se manifestou, salvando segundo a época da lei, não salvando pela lei, mas salvando pela fé, porém vivendo na época da lei. E a salvação, ela tem uma definição, uma ação direta. Todos que recebem a salvação, mesmo relacionada ao tempo da lei, e agora no tempo exclusivamente por meio da fé, tem aquela revelação referente à palavra. Citando o Antigo Testamento, eles foram salvos por meio da fé, mas eles já tinham a revelação. Cristo nascendo, crescendo, exercendo o seu ministério, sendo ele massacrado pelo ser humano, como sabemos, morto, ressuscitado, glorificado, e agora desfrutando do grande prazer nas obras das suas mãos, diz em Isaías capítulo, diz-nos a palavra de Deus no livro de Isaías capítulo 53, versículo 11. E ele, através do seu sofrimento, ele te tornariam satisfeitos com a obra de suas mãos. Deus está satisfeito com nós? Hã? Está ou não? Sim. Está ou não? Biblicamente falando, Deus ele não brinca de salvar, não brinca de castigar, não brinca de perdoar. Mas a pergunta é esta. Pergunta bíblica, pergunta instrutiva, pergunta que esclarece se ele está contente conosco. Outra pergunta em cima desta. Em que tipo de ação o ser humano toma que Deus acende a ira sobre eles? Porque a doutrina, ela funciona assim. Desde que os antigos receberam a salvação, eles sentiram, referente à palavra, como pessoas zeradas, totalmente iludido pelo pecado. Mas na revelação da palavra, ela traz um esclarecimento tão importante que revela o prazer de Deus os que recebem a palavra. Porque só existe um único meio
biblicamente falando, só existe um único meio que Deus desvia a ira de nós. Sabe qual é esse único meio? Aceitar Cristo unicamente pela fé, sem uso das obras da lei. O estágio plenamente da fé nos justifica imediatamente e nos revela o sentimento de Deus. Por isso que é feita a pergunta: Ele está alegre conosco ou está irado? Lê um versículo aí, vocês são a irmã ou irmão, aqui no capítulo 5 de aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, o irmão João mesmo, alguém que encontrar primeiro para que nós ganhamos tempo para o ministério da palavra, porque aceitar Cristo não traz suspeita, tem definição. Ou a irmã mesmo, é Maria, irmã Rose. Leia para nós os Tessalonicenses, 1 capítulo 5, verso 9. 1 Tessalonicenses. Isto. 5:9, né? Isto. Aleluia! Irmãos, coisa melhor você aceitar Cristo, ter certeza quem Ele é, quem somos. Pode ler. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Isto. Quando é a pessoa ouve a palavra, mesmo lá no tempo da lei, alguém ouviu a palavra, cria na palavra, aceitou Cristo, já vem imediatamente a revelação da fé. Aí Deus já demonstra que Ele está com seu contentamento voltado para os domésticos da fé, em primeiro lugar. Deus irou com Israel sobremaneira. Lá no pé do Monte Sinai, como nós estamos referindo sobre definir quem é Deus, alegre ou triste conosco, lá no Monte Sinai, ou no pé do Monte Sinai, quando Israel saiu do Egito, eles saíram debaixo da alegria de Deus, porque eles estavam estruturados, dando continuidade na promessa feita ao patriarca da fé, Abraão. Fé salvífica. E eles cresceram mesmo como estrangeiros, mas Deus estava sempre alegrando com eles. Quando chega no pé do Monte Sinai, Deus expressa alegria para com o povo. Imagina como é importante você analisar. Porque a melhor maneira de servir a Deus é com entendimento. Na unção da graça, não é só unção não. Então é preciso que haja qual é o tamanho dessa Bíblia, das nossas Bíblias, para examiná-las. Glória a Deus. Examiná-la. E às vezes a gente não examina tanto. Aí chega o pé do monte, está lá no capítulo 19 do livro de Êxodo. Versículos 1 ao 7. Não vou ler, mas vou mencionar. Deus dizendo a Moisés: diga a Israel que eles têm visto como eu vos tirei lá da terra da escravidão e vos trouxe a mim com asa de águia. Agora, pois, diligentemente ouvir as minhas palavras, dar atenção nas minhas palavras. Vós sereis para mim um povo especial, peculiar, um sacerdócio real. Glória a Deus. Qual é o ministério de sacerdote? Porque hoje nós temos 3 ministérios. É bom que analise bem, valorize nós mais do que às vezes a gente expressa tanta atenção de Deus que acaba desvalorizando a nós mesmos.
Sacerdote é um tipo de pessoa que ela não recebe comunicado segundo, ela vai direto ao trono da graça. Glória a Deus! Vai direto. Ação direta do sacerdote. E Deus falou fez essa exposição para Israel diligentemente, isto é, não descuidar, mas estar sempre atento. E seria então um reino pleno, um reino sacerdotal, mas isento de obras da lei, até da promessa de Abraão, até o Monte Sinai, até o povo chegar ao Monte Sinai, já formado uma nação, não existia lei, quem sabe? Não sabia não? Para que entendamos melhor o que Deus fez por nós, está fazendo agora. Não existia Lei. Quando não existe lei, também não existe mandamentos condicional. Não havendo mandamentos condicional, também não há quebra de regras. Por que não há quebra de regras? Porque Deus não impôs. E quando você descobre que pecou, imediatamente a pessoa se arrepende e Deus perdoa e a pessoa continua designado, beneficiado com a palavra aquisição. Recebeu o diploma de salvação. Aquisição é coisa boa. Mas um perigo da pessoa confundir a palavra. E quando Deus falou com Moisés e Moisés transmitiu a comunicação, o sentimento de Deus ao povo, o povo respondeu o contrário. Aí a alegria transformou em ira. Por isso que eu fiz a pergunta hoje, qual é a posição da igreja hoje? Deus está irado com a igreja ou Deus está contente? Deus está contente com o irmão? Tem que ter convicção. Por quê? Por que Deus está contente conosco? Com os que recebem a palavra. Porque os títulos, eles denunciam. Os títulos que é dado a nós são títulos de bem-aventurados. Não haverá ira de Deus sobre os bem-aventurados. Haverá ira de Deus sobre os que vivem no pecado causado por três questões: a carne, a lei e o mundo. A lei de Moisés. Então, lá no pé do Monte Sinai, o povo trocou a graça pela lei. Rejeitou a misericórdia de Deus, rejeitou a alegria de Deus e ignorantemente escolheu a ira. Sabe disso? Lê para nós aí, vocês são o irmão. Aqui mesmo, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Quem achar primeiro, leiam. Por isso que a pergunta doutrinária, irmãos, a igreja, ela é padronizada no Espírito Santo. E o Espírito Santo atua em nós com o propósito de nos consolar. A igreja consolada pelo Espírito Santo é uma igreja alegre, ligada à terra dos céus. Encontraram? Hebreus capítulo 4, versículos 1 ao 3. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Por isso foi feita a pergunta se Deus está irado conosco, Ele está contente. E nós temos esse direito de saber, não somente porque está escrito, mas também pela virtude do nosso coração. Dá para a irmã ler? Pode ler. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora
inacabadas, desde a fundação do mundo. No mundo. Glória a Deus. Então ali Deus jurou. Quem entrou na terra prometida? Quem sabe? Há mais ou menos 3 milhões de pessoas que entrou na terra prometida por causa da troca da graça pela lei. Josué Caleb. Josué, Caleb. e perseverou na visão da palavra, mas era beneficiado pela fé. Então Deus jurou na ira. A ira de Deus se acendeu quando Israel trocou a lei, a graça pela... Porque é o que vemos. Quando Deus chamou Abraão, existia a lei? Existia a lei moral, que esta lei moral, ela esteve no princípio, está no momento, e é a lei entra pela eternidade. A lei de não mentir, de não roubar, não adulterar, não prostituir, não dar falso testemunho, não ser irado. A lei da virtude, da humildade, a lei moral, ela está presente. É a lei que vai além dos dons do Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Vai além do dom. O dom, ele desaparecerá daqui no tempo determinado. Os dons de cura e outros dons desaparecerão. Dom de ciência, assim por diante. Mas esse dom, que não é nem dom, as qualidades, o fruto do Espírito, permanece para sempre. E hoje, o tempo que estamos vivendo é o chamado tempo de plenitude. Quando a pessoa está gozando da plenitude de Deus ao todo que precisa para relacionar. Então, relacionamento com servir a Deus é a plenitude, é o tempo que Deus volta a sua alegria para os que vão recebendo a palavra. Estão compreendendo? Mas quando a eles foi? Quando que Deus pregou as boas novas para eles? No momento em que Deus transmitiu a palavra a Moisés como intermediário, e Moisés transmitiu o povo, e o povo rejeitou por ignorância, trocou a possibilidade de Deus, a permissibilidade de Deus pelo ego. O ego derruba o homem, mata o homem. Eu vou fazer, eu posso alcançar. Meu Eu Deus. sou assim, eu vou fazer. Quantas vezes eu já ouvi pessoas pecando? Olha, você não pode quebrar a campanha. Como não pode quebrar a campanha se nós não temos autoridade nem daqui uma hora? Ainda que tem autoridade só números fechados de dias. Isto é justamente um depoimento, o contrário da palavra, que o ego está presente. Já ouvi pessoas com essa arrogância, é arrogância. Tudo que iremos fazer, nunca devemos colocar o ego, devemos colocar permissibilidade. Se viver, se Deus permitir, É, meu Deus. então no Novo Testamento não existe quebra de propósito. Existe a graça permissiva. Tudo que você faz de bom, mas se Deus permitir. É, meu Deus. Sempre Aí Deus você na não frente, está meu Deus. compensado com a quebra de propósito. E Jesus, voltando ao mesmo assunto, ele lamentou. Ele deu uma lição aqui no versículo 17, ele estava referindo, não é? Que não alegreis por isso, alegrais porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Os irmãos podem ver que no céu só existe algo que os anjos se alegram. Quem sabe? Quando o paralítico anda, os anjos não se alegram. Quando os enfermos desenganados, os médicos são curados, não haverá festa no céu. Porque quem é curado e não aceita Cristo, mais tarde ele comete um pecado maior do que o primeiro. Residência de maldição, Jesus que falou disso. Mas quando a pessoa aceita Cristo, aí os anjos fazem festa na glória. É o que ele veio fazer, foi salvar. Assim que eu lembro. É lindo a palavra.
E o salmo do Antigo Testamento fazia a seguinte interrogação: nós estamos sendo salvos agora, mas o aperfeiçoamento da salvação, ela não está presente. Porque a revelação que nós temos sobre o trabalho de Cristo, sacrifício de Cristo, ou seja, nascimento, exercício da sua obra, sofrimento, crucificação e, por fim, também ressurreição e glorificação. Então, eles desejavam de tal maneira que eles perguntavam ao próprio Cristo: Senhor, mas esse sofrimento que ele está revelado e a glória que há de seguir é para nós estamos já ansiosos no bom sentido. Estamos desejosos que seremos salvos da maneira que está nas Escrituras. Glória a Deus. Mas o desejo deles não foram realizados. Ainda tem um tempinho, vamos dar mais uma referência bíblica, isso é muito importante. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 9 e 10, já diretamente no assunto, sobre salvação com esclarecimento, relacionado, meus amados irmãos, a única visão, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glorificado é o nome do Senhor na glória. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos já 10 e 11, até o 12. Pode ler a irmã mesmo, para nós ganhar tempo? 9:10. Isso, capítulo 1, versículos Alcançando 9 o e fim da 10 e 11. vossa fé, a salvação das vossas almas, Isso. da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Pode completar o texto, versículo 10, 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. No original diz a palavra: os anjos desejam prescrutar o ministério do Evangelho, tão puro, potente, vigoroso, valoroso, confiado a vasos de barros, que os anjos não têm essa capacitação de compreender esse mistério. Mas os salmos do Antigo Testamento fizeram a seguinte pergunta: olha, esse sofrimento que está revelado, que o Messias haveria de nascer e padecer, depois ser glorificado, nós teremos essa participação literariamente falando? E o mesmo Espírito Santo dizia: não é para vocês. Vocês vão morrer ainda nesse desejo de contemplar toda a obra redentora de Cristo Jesus, ainda no futuro, não agora, no futuro. Só que Jesus lamenta, ele diz: olha, quem está vendo hoje, porque os irmãos sabem que no dia de Pentecostes para cá, o que aconteceu na terra? Deus inaugurou o reino dos céus em cada coração. Por isso que eu fiz a pergunta: ele está alegre conosco ou está triste? Alegre. Mas essa expressão tem que ser em coro, em voz de júbilo. Quando Pedro dirigiu a igreja, ele pregou essa expressão que a irmã acabou de ler, e ele dizendo: olha, aquele tempo que os profetas receberam a revelação, não foi cumprida na época, mas em nós está sendo cumprida. É para nós, glória a Deus! Primeiro, com toda a educação, direito, esclarecimento desse evento,
ele disse para a igreja outro texto: vós sois a nação, se é eleito, não é derrotado. O sacerdócio real. Ele dirigia a mensagem à igreja com toda a convicção que ele estava vivendo no presente. E Paulo também, por sua vez, escreveu condizendo com as palavras dos profetas e dos apóstolos que Deus não nos designou-se para a ira, mas para a aquisição do Espírito Santo. E a palavra nos exorta que através do dia de Pentecostes para cá, aí você não receberá mais comunicado de segunda, agora na ação direta. Está compreendendo? Cada membro tem o direito de falar diretamente com Deus, porque o Espírito Santo foi inaugurado e agora nós já sabemos que somos salvos. Não somos? Salvos com uma perfeição. Duas perfeições. A salvação pelo entendimento que nos dá e também a perfeição pelo sangue de Cristo. A participação da ceia do Senhor da glória. É algo que os irmãos podem avaliar. Que eu já preguei essa palavra aqui algumas vezes. Que quando Adão e Eva pecaram, qual foi a atitude de Deus? Se degolou cordeiros, tipo de Cristo. O próprio Deus se preveu com sangue. Fora da presença do sangue não há vitória. Há religiosidade, há formalismo, mas vitória não. Deus, então, ele se preveu ele mesmo. Porque o pecado de Adão não dava mais direito Deus ungí-lo com azeite, como fazemos hoje. Agora a unção tem valor porque Cristo liberou com o seu precioso sangue. Aí Deus se preveu com sangue. Degolou cordeiros, tipo de Cristo. Passou sangue no casal e o casal voltou a salvação, irmãos. Analise bem. Aos descendentes de Abraão foi bendito. Quando houve a sétima descendência, Deus o arrebatou. Sinal que a salvação já estava lá no casal. Analisando bem. Agora analise bem o efeito que traz a palavra de Deus. Não sei se vocês estão compreendendo. Deus se é o poderoso. O diabo não teme campanha, o diabo não teme propósito, o diabo não teme nada. O diabo só teme uma única coisa, que é o sangue do Cordeiro. E mais nada. O restante é regime religioso. E mais nada. Agora os profetas do Antigo Testamento sentiam a salvação no regime da fé, irmãos. Eles estavam no regime da lei, mas não confiavam na lei. A lei é aquela expressão fazer para receber. A graça não, é receber para fazer. Glória a Deus, vira totalmente o perfil da história plena. O que é fazer para receber? Você precisa fazer a obra de Deus primeiro, Ele te dá o dom. Primeiro, Ele a lei, pode bater palmas fortes. Compreenderam? Hoje o sistema invertido, eu vou fazer para Deus fazer. Eu vou fazer para Deus me dar. O ser humano tem essa mania errônea de Deus abençoar de graça e ia dizer que foi pela obra. Esse erro terrível é bom que seja corrigido. Paulo chegou a chamar a igreja de Galácia, a igreja praticante de feitiçaria, que Deus abençoou ricamente somente pela fé, e ele disse, foi pela obra da lei, foi pelo sacrifício. E não funciona.
De maneira nenhuma. Qual é a nossa esperança? Cada membro tem esperança. Membro do corpo de Cristo tem a esperança que Jesus virá buscar a Igreja. Jesus. E os povos do Antigo Testamento estão consolados no paraíso, salvos, esperando a chegada da igreja e a participação da ceia pela primeira vez. Aleluia, Deus. A primeira e única vez. A palavra diz que o povo salvo encontrarão com Cristo povo do Antigo Testamento, o Novo Testamento, um povo do Novo Testamento mais aperfeiçoado. Sim ou não? Por quê? Participa da ceia. Hã? Participa da ceia. Tem pessoas, irmão, quando a gente ensina a igreja, você não tomou a ceia, não. Não foi pecado que causou consequências duras, problema pessoal, problema público. Não, simplesmente então você pecou por não tomar a ceia. Peca quem não toma a ceia, porque a ceia, o Senhor da glória, nos perdoa na hora do arrependimento, para que não ficamos para trás. Isso é a palavra dele, do Senhor da glória. E qual é a alegria do povo do Antigo Testamento? Encontrará com o povo do Novo Testamento, o povo do Novo Testamento mais aperfeiçoado, sim ou não? Está aí, filha, não vou ler mais, já estou encerrando a pregação para celebrar a ceia. Mas em Filipenses 3,15 diz a palavra: todos quantos são perfeitos, sintam isso mesmo, tenham um bom ânimo, sintam a mesma coisa. Porque nós não temos nada para que recebamos benefício, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, liberou nesses vasos de barro tesouro de ouro. Glória a Deus! Tesouro da glória de Deus. Agora na ceia, lá no arrebatamento, encontrará o povo do Antigo Testamento menos aperfeiçoados e o povo do Antigo Testamento do Novo Testamento mais, devido ter participado da ceia. Sabe que João Batista, ele não foi aperfeiçoado. Jesus lamenta sobre ele. No capítulo 11 de Mateus, ele expressa que um maior no reino do céu, menor no reino dos céus, é maior que João Batista, referindo os eventos que houve sobre Cristo, e João Batista não estava presente, já tinha morrido. Agora, concluindo aqui, a igreja toma a ceia ministrada pela virtude da fé em Cristo. Não é a fé do vale tudo que você crê em pedaço de papel, em pedaço de rosa, em vassoura e coisas mais. Não é isso, mas você chama fé profana. Fé que ensina a pessoa a pecar. É a fé que você crê naquilo que não está vendo. Oh, aleluia! Mas crendo na palavra. Deus continua eles desejaram, mas não foram. Eles venceram todos os obstáculos do Antigo Testamento referente à perseguição, mas não alcançaram a promessa. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 40, ou versículo 39 ou 40, começa pelo versículo 30 em diante. Todos eles venceram os obstáculos, foram rejeitados pela sociedade, não foram abatidos pela fé, eles viam a salvação em Cristo e de maneira completa, mas não alcançaram a promessa. Qual é a promessa concreta? Cristo, o Senhor da glória, realizado a sua obra, segurança máxima. E a Bíblia diz: e prevendo Deus coisa melhor ao nosso respeito, para que Ele sem nós não fosse aperfeiçoado. O sangue de Cristo Jesus, o Senhor da glória, é o selo
os que recebem a palavra com sinceridade. É o selo da alegria da terra ligada aos céus. Glorificado em nome do Senhor. Mas com convicção. Parece que nem todos descobriram a essência da fé salvífica e a alegria que o Senhor denota sobre nós. Esta alegria Ele revela na sua palavra, porque a fé, esta fé é um dom que Deus nos deu sem nós fazer a obra. Antes de fazermos a obra, Ele já tinha nos salvado. Desde a consumação do mundo, ou a fundação do mundo, melhor dizer, Deus já tinha proclamado a salvação. Tinha ou não? Verdade. E qual foi o título que Ele deu para os salvos? Título de quem tem prazer no que está fazendo. Título de quem só tem aquela alegria do que Ele está realizando. Benditos de meu Pai, glória a Deus! Bendito é a expressão de quem está alegre com a obra que Ele realiza. Ele está alegre conosco ou está triste? E quando é que Ele fica irado conosco? Quando você começa a misturar a lei com a graça. Aí não se engane não, a ira de Deus descarrega. E é terrível a situação, por isso você tem que ter um pouco de conhecimento sobre a lei e a graça. A lei tem a expressão fazer para receber, como eu já pedi. E a graça? Receber. Isso. É Ele que investe. É um ministério de investimento, não é barganha. Não é barganha igual faz, é um ministério de pedir, dar e usar. Quem pede, recebe. Quem bate, abre e se abre. E a palavra diz, se você pede sabedoria, Deus não lhe vai dar tolice, Ele dá sabedoria suficiente para glorificar o nome dEle. Essa palavra continua trabalhando em cada coração. É importante tomar a ceia, mas saber o significado dela é muito mais importante, não é? A Bíblia diz que quando Abraão viu a glória de Deus, o que aconteceu? Abraão se alegrou. E Deus se alegrou com Abraão. Então a gente se alegra e a glória de Deus hoje ela faz morada em cada coração. Vamos só fazer esta oração. Se alguém tiver com a mente pesada, a consciência pesada, peça perdão. Tome a ceia. Peça perdão e creia no perdão. Não é pedir e duvidar. Não, quem duvida tem pecado, porque Deus é absolutamente digno de confiança. Peça perdão, creia no perdão, porque a salvação, os irmãos sabem que Deus pôs a salvação com juramento. Ele jurou que nos perdoaria. Assim por diante. Senhor nosso Deus, ó Deus Pai poderoso, ó Senhor, perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos aquilo que nos deve, Senhor. Da glória, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. E assim seja. E graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do nosso irmão Aurélio. E vamos já dar prosseguimento, já celebrar a ceia do Senhor da glória. Maravilha, não é? Quando aceita a fé, Deus fica alegre ou irado? Parece que tem que expressar mais vezes, até que não descobriu, né? É linda a palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Bate palmas bem alegres para o Senhor. Glória a Deus. Quem fica com essa mensagem nessa noite, diga amém. Quem crê na tua bênção, quem crê na tua vitória, diz glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, de todas as irmãs, meus irmãos. É uma bênção, glórias a Deus, fazer parte do corpo do sangue de Cristo. E é uma bênção também, glórias a Deus, pela misericórdia, Deus usando o nosso pastor Emanuel. Quem já percebeu pela misericórdia de Cristo Jesus que essa pregação é um ensino? Já percebeu?
E quanto mais aprender, bom. Quanto mais aprender, melhor é. Quanto mais nós aprendemos, glórias a Deus, nós vamos saber, glórias a Deus, o que pode e o que não pode. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Amém? Então que Deus abençoe a vida do nosso pastor Manuel, a tua esposa, toda a tua família. Meus irmãos, se coloca de pé, pela misericórdia de Cristo Jesus. Vamos fazer mais um minutinho de oração. Não esquecendo, meus irmãos, e desde já os irmãos e as irmãs não venham ficar tristes. Amém? Porque a Santa Ceia, pela misericórdia, é só para os membros da igreja. Amém? Amém? Pela misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Então tem irmãos que veio do Ministério Pentecostal Deus e Amor, de outras Deus e Amores, glórias a Deus, se encontram com as cartas. E essa carta é para dizer que se encontra em hábito, para fazer parte do corpo sangue de Cristo, para trabalhar, para evangelizar, para abrir culto, para pregar pela misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Então vamos fazer um minutinho de oração a Deus. E desde já que Deus abençoe os visitantes. Levanta as tuas mãos, visitante. Quem está nos visitando? Que Deus abençoe a vida do varão. Eu esqueci o nome do varão. Nosso irmão Mateus, filho do nosso pastor Ivanildo. Quando estiver orando, meu irmão, sempre ora por a vida, glórias a Deus, do nosso irmão Mateus. Eu creio que logo, logo ele vai estar cada vez mais marchando conosco, pela misericórdia de Cristo Jesus. Tem mais uma irmã ali atrás que veio com a nossa irmã do Jandaia. Cadê ela? Está com a criança. Qual o nome da irmã? Elisângela. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida também. Tem o nosso irmão aqui. Qual o nome do varão? Jânio, nosso irmão Jânio. Que Deus abençoe a tua vida. Tem um varão ali atrás também de branco e azul. Qual o nome do varão? Nosso irmão Paulo. Já estava conosco pela misericórdia. Já tem visto alguns dias. Pela misericórdia. Que Deus continue abençoando. Se encontra conosco também o nosso pastor Nilo. Quem conhece o nosso pastor Nilo? Oh, glórias a Deus. Ele falou, varão, se nós não ficar aqui, vou estar vindo visitar, porque você vai vir fazer a campanha. Está pensando que vai vir só ouvir? Você vai trabalhar para Jesus também. Sim ou não? E grande é a pedra na coroa, sim ou não, igreja? Amém? Vamos fazer um minutinho de oração pela misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Aqui nós irmãos, o pastor Manuel, já orando junto com a igreja. Pela misericórdia. Vamos dar graças pelo pão, como fez o Senhor na noite. Amém, Senhor Jesus. Aí os irmãos me auxiliam quando estiver distribuindo pão. Amém. Os irmãos conhecem as pessoas, não é melhor que eu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, nós temos o pão representando o corpo dele que foi sacrificado por nós. Meu Deus, Altíssimo, sou graças a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar o 301 da harpa cristã. Amém? Aleluia a Deus. Cristo já nos preparou, o manjar nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, e de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Acordar a praia então, veio fogo, peixe e pão, e Jesus que o convida a servir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar.
Vem sedento se achar, venha Cristo se encarnar, pois o vinho sem misturar ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, alegria transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. E a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Deus Senhor poderoso, amado, estou o Senhor da glória. Aleluia, meu Glórias Deus. a Deus. Senhor da glória, na noite que daí tomou o pão. E tendo dado graça, partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por nós. Fazer isto em memória de Deus. Tomamos para a glória de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus. Oh, glória a Deus. Santo, verdade, tirou o poderoso. Glória a Jesus. Santo Deus. Oh, Deus Santo, verdadeiro. Deus Santo, verdadeiro, poderoso. Deus Pai poderoso, aqui está o suco da videira, representando o sangue de Deus, que foi sacrificado por nós, e recebemos, ó Deus, pela fé e consagrado para a eternidade, através da tua santa e gloriosa palavra. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Vamos estar louvando 39 da harpa cristã. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E nesse sangue lavado
espinhosa coroa de Jesus por nosso corpo. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais salvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, a salvo da neve serei. Se nós a te confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais salvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, esse sangue lavado, a salvo que a neve serei. Amém. Deus é o verdadeiro poder. Somente depois de cear, o Senhor tomou um cálice de graças e deu aos discípulos. Aleluia, aleluia, meu Deus. Olha o sangue que foi derramado por vós, o sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem. Tomemos para a glória de Deus. Graças a Deus. Eita Deus forte. Glória a Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Graças a Deus. Graças Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória, 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 Aleluia, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Quem crê na tua bênção e na tua vitória, diga amém. Quem sai, glórias a Deus, nessa noite do templo saciado, diz amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, glórias a Deus, que cearam junto conosco. Que Deus abençoe os visitantes. Os visitantes, glórias a Deus, não venham ficar chateados, meus irmãos.
mas somente venha crer na tua bênção e crer na tua vitória. Amém? Pela misericórdia de Cristo Jesus, a Santa Ceia é só para os membros. Amém? Meus irmãos, não esqueceram amanhã a oração. Glórias a Deus. E não esquecendo também, terça-feira, glórias a Deus,